Beleza, pessoal? Hoje o papo vai ser a respeito de pólvoras, tá? Nós vamos iniciar uma série de vídeos aí falando a respeito de recarga de munição, tá? E antes da gente começar qualquer coisa, é interessante primeiro falar sobre cada componente da recarga. Então hoje resolvemos começar a falar a respeito de pólvora, tá? Muita gente acha que qualquer pólvora dá para recarregar qualquer tipo de munição e não é assim que funciona, ok? Pólvora é um negócio muito sério. A pólvora, ela não é considerada explosiva e sim propelente. Porém, um propelente confinado em um cartucho fechado ou numa embalagem muito sólida, ele se torna explosivo, tá? Torna explosivo pela potencialização da reação química. Né? Se você pegar uma pólvora, por exemplo, fazer um montinho de pólvora como esse aqui, ó, de uma tampinha, colocar fogo aqui com um fósforo, ela vai queimar como se fosse gasolina, como se fosse álcool, né? Ela vai ter uma queima, vai demorar um curto período de tempo, mas ela vai se consumir, tá? Porém, se a embalagem for fechada, bem sólida, tá? Que ofereça compressão interna, que aumente a pressão interna, perdão, aí sim, esse propelente se torna um explosivo, ok? E é o que acontece dentro da arma da gente, tá? Bom, antigamente nós tínhamos aí, de uma forma muito comum, o uso da pólvora negra, né? Hoje nós temos dois tipos de pólvoras à disposição, a pólvora negra e a pólvora química, que é essa que a gente usa hoje, nas armas de hoje, né? Sendo que a pólvora negra é aquela que solta bastante fumaça quando queima, e a pólvora química é conhecida também como pólvora sem fumaça, né? Apesar dela produzir um pouquinho de fumaça, ela se dissipa rapidamente e você nem percebe muito ela, tá? As pólvoras negras eram utilizadas em armas de antecarga, né? Tipo aquelas espingardas pica-pau, né? Aquelas espingardas que eram carregadas pelo cano, né? Você punha a espoletinha lá no percutor dela, você colocava uma bucha, né? A pólvora, o projétil, socava bem, colocava outra bucha, né? Essas armas utilizavam pólvora do tipo negra, tá? As armas de hoje não, as armas de retrocarga hoje a grande maioria, 90%, utiliza aí a pólvora química, que é essa sem fumaça, tá? Mas, né, tem gente que ainda usa hoje, saudosista, pessoal que quer ter um pouco de nostalgia e utiliza a pólvora negra e alguns tipos de armas aí, modelo antigo, né, só para matar a saudade. O importante, gente, é deixar bem claro que não existe pólvora igual, não é tudo igual, é tudo diferente, tá? Vocês nunca devem misturar as pólvoras, tá? Eu tô colocando aqui cada tampinha na frente do seu frasco, tá? Para não ocorrer mistura entre as pólvoras. Por quê? Uma pólvora como essa aqui, ó, para fazer carga de fuzil e tal, ela é uma pólvora que visualmente a gente consegue perceber diferença. Então é até fácil de você não confundir. Então vamos só colocar aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o grão do tipo tubular, né? A pólvora do tipo microtubular, parece um monte de tubinho, ó. Tá? Então visualmente é fácil você ver a diferença, mais difícil de confundir. Vamos comparar ela com a 216, ó. Tá vendo? A 216, ela é um disco achatado, ó. Então visualmente você consegue perceber a diferença entre uma 216 e uma 126. É mais difícil confundir, tá? Porém, vamos voltar ela para o lugar dela, senão daqui a pouco eu vou misturar tudo. Se você comparar, por exemplo, uma pólvora 216, deixa eu focar aqui, pronto, com uma 220, a diferença é praticamente impossível de você ver a olho, tá? Ó, é muito fácil você confundir esse grão da 220 com este grão da 216, tá? E isso é muito perigoso, porque essa pólvora 216, eu vou até voltar para cá.
queima muito mais rápido do que uma pólvora do tipo 220. Tá? Ah, mas o que vai acontecer? Se eu fizer uma carga, tá? Uma carga, por exemplo, um revólver 357, onde a gente coloca aí 12 grains de pólvora 220, se você se confundir com um frasco, e vocês podem ver que o frasco é muito parecido, só muda aqui, ó, tá? Se você confundir e colocar 12 grains de 216, você vai ter uma bomba na sua mão, tá? Uma bomba. Ela vai explodir a sua arma, vai machucar você, vai destruir sua mão, tá? É muito perigoso realmente. Então, você nunca deve confundir. Sempre deixa muito bem separado, tá? Os frascos de pólvora para você não misturar eles, não correr esse risco. Outra coisa, tem gente que tem mania de pegar o restinho de pólvora que sobra num tubo, tá? De um determinado lote e colocar no outro tubo novo para continuar usando. Isso também não é aconselhado, tá? Mesmo que seja 216 a nova e 216 a antiga, o lote de pólvora muda, tá? Existe uma mudança microscópica nos grãos, tá? E até na composição química que a gente não vai conseguir enxergar, ok? Você não vai conseguir ver isso, mas existe. Então, a gente fala para nunca misturar pólvora, mesmo que seja da mesma velocidade de queima, nunca misturar no mesmo tubo, ok? Mesmo sendo da mesma marca, do mesmo lote, não misturem as pólvoras, tá? Esta aqui, por exemplo, é uma pólvora da Imbel, tá? O nome de Rex 1200, muito boa para você fazer carga de 380, de 38 também. Ela vem aqui na tampa, ó, com um dosador, olha só. Tá? Mas esse dosador nunca vai substituir uma balança digital, tá? Sempre é muito importante você usar a balança digital. Vamos ver o grãozinho dela como que é? Vou tentar colocar um pouquinho aqui, ó, para não esparramar tudo pro chão. Aí, ó, só para vocês verem a diferença, tá vendo? Olha só, a Rex 1200, ela é uma pólvora que tem uma queima muito semelhante a uma 220 ou 220 não, perdão. A uma 219 da CBC, tá? Mas olha a diferença do grão da pólvora. Deixa eu pegar aqui a CBC, comparação com a Rex 1200, tá? Então, gente, jamais você deve misturar essa pólvora com uma dessa aqui também, tá? Mesmo tendo uma velocidade de queima semelhante, você nunca deve misturar, tá? Olha que diferença do grãozinho de pólvora. Então, o interessante é que você sempre consulte a tabela do fabricante. O fabricante de pólvora tem a tabela disponível no site deles, né? Você também encontra em manual de recarga, né, etc. E é muito importante seguir essas medidas, tá? Não invente muita moda, tá? Se você não tem experiência com recarga, trabalhe sempre com menos, tá? Trabalhe sempre com uma margem de segurança, tá? Por exemplo, se você vai fazer a recarga de um 38 e você pode colocar até 3,8 grains de 216, vai 3,7, prefira começar a trabalhar com 3,2, tá? Trabalha com 3,2, 3,5 e faça testes, tá? Faça testes, porque você pode ter uma pequena variação na sua balança, você pode ter uma pequena variação no seu polvorímetro, e isso tem que ser muito bem regulado, tá? A gente vai ensinar nos próximos vídeos como que a gente testa a balança, como que a gente testa o polvorímetro para ver se está certinho. Mas na dúvida, gente, sempre trabalha com menos, tá? No começo eu sempre trabalhei com menos. Depois que eu comecei a estudar mais a respeito, eu comecei a testar algumas cargas diferentes, mas nunca trabalhando com mais. Olha só isso aqui, gente, ó, no próprio tubo de pólvora, né, vem aqui a indicação principal dela, ó. Nesse caso aqui é o tubo da 126, tá? Armas longas e raiadas, calibres restritos, e vem aqui uma tabelinha, ó,
223 Hamilton, né? 22250, 243, tal. 3006, que já tem um vídeo de recarga, tá? Olha só, 3006, projétil de 150 grains, né? Pólvora do tipo 126. A carga em grains vai ser de 52 grains, tá? Ou, né, projéteis mais pesados, a carga vai ser de 50,9 grains, tá? Então, assim, você já tem uma tabelinha aqui no próprio tubo de pólvora para você seguir, tá? Olha lá, vamos no 308. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Deixa eu segurar aqui de uma forma melhor. Tá refletindo um pouco de sol. Olha lá, 308, tá? Com a ponta expansiva de 150 grains também, tá? Você usa uma carga de 42,3 grains, ok? Então, isso aqui, gente, é uma tabela muito importante, tá? Se você for trabalhar com margem de segurança, no 3006, por exemplo, fala para você colocar 52 grains, começa com 48, 47 e faz seus testes de tiro, tá? Faça os testes aí para você fazer uma carga mais segura. Pólvoras devem ser mantidas nas suas embalagens originais, tá? Por quê? Essas embalagens, elas são molinhas, tá vendo? São embalagens preparadas, tá? Para, em um caso de acidente, por exemplo, um incêndio, que ela não cause pressão suficiente para gerar uma explosão, tá? Em teoria é isso. Na prática, eu não vou testar para ver, tá? Mas em teoria essa embalagem ela é feita para derreter ou para romper antes de criar uma pressão suficiente para que a pólvora propelente que está aqui dentro se torne uma pólvora explosiva. Então não adianta inventar moda e colocar, por exemplo, isso aqui numa garrafa de vidro, né? Colocar isso numa embalagem mais dura, mais grossa, porque você vai ter uma bomba dentro de casa pronta para explodir. Então mantenha sempre a pólvora na sua embalagem muito bem identificada, tá? Pela etiqueta. Se por acaso essa etiqueta aqui apagar, pega uma canetinha e escreve aqui na embalagem, faz uma cola outra etiqueta, sei lá, para você também não confundir as pólvoras aí, tá bom? Isso é muito importante. A embalagem da pólvora, ela também tem que ser sempre escura, tá? Opaca, escura, preta, vermelha, mas que seja opaca, escura. Porque assim como a que boa, né, que boa, ela também sempre vem embalado numa embalagem opaca, nunca vem numa embalagem transparente, por exemplo, porque a luz solar, a claridade, a luz do dia, o mesmo luz de lâmpada, tá? Eles deterioram os componentes químicos, tá? Tanto da que boa quanto da pólvora. Então pode ver que a embalagem de que boa que você compra lá no supermercado é sempre escura também. A da pólvora nunca deve ser acondicionada numa embalagem transparente, por exemplo, tá? A deterioração é muito mais rápida, beleza? A estocagem da pólvora também é um fator muito importante, tá? Tem que ficar longe do calor excessivo. Procure deixar ela em temperatura ambiente, tá? Longe de qualquer fonte de calor, fonte de faíscas, né? Pessoal que costuma montar a estaçãozinha de recarga junto da oficina, que nem eu faço, né? Procure manter longe de esmeril, de coisas de solda elétrica, coisas que promovam faíscas, tá? Procure trabalhar com a pólvora sempre distante dessas coisas aí, para você ter mais segurança, tá? Pólvora jamais deve ficar aberta, tá? Deve ficar sempre muito bem fechada, para proteger de umidade. E se for possível, no seu armário de armas, você colocar um saquinho de sílica. Vou pegar um para vocês verem, peraí. Pronto, ó. Esse aqui é o saquinho de sílica, tá? Você pode comprar na internet, tá? Essa empresa que fabrica é de São Paulo, tá? Mas você pode comprar pela internet, tem de vários tamanhos. Esse aqui, na verdade, eu não comprei, tá? Esse aqui, eu comprei uma televisão grande e veio vários saquinhos desse aqui. Às vezes eu compro um computador, vem... câmera fotográfica, vem e eu tiro todos os pacotinhos e coloco dentro do meu armário onde ficam as pólvoras, tá? Isso ajuda a reter a umidade do ambiente
né, que a pólvora está guardada, e impede aí que contamine pela umidade, tá? Naquela semana, fica a semana inteira chovendo, né? A sílica ajuda bastante nisso aí, tá? Tem que trocar, já tá na hora de trocar também, isso aqui não dura para sempre. Vou comprar mais uns pacotinhos pela internet aí e vou trocar também para ajudar a proteger o estoque, tá? Então bem fechado. Se você puder colocar sílica no armário é melhor. Quando você for trabalhar com a recarga, você sempre procura colocar um pouco de pólvora e tampar imediatamente o frasco. Não deixa o frasco aberto até você acabar de fazer todas as munições, tá? Carregou o seu polvorímetro, você tampa isso aqui e tira de perto de você. Por quê? Deus me livre acontecer um acidente, alguma coisa, né? Durante a recarga, você não precisa ter um tubo de 1 kg de pólvora do seu lado dando sopa, né? Então, carregou o polvorímetro, tampa muito bem, tira de perto de você. Devido à composição do produto, às condições de tocagem, armazenamento, tempo de fabricação, a pólvora poderá se degradar. E como que você percebe que ela está se degradando, né, no caso? Você vai ter alguns indícios, como aderência entre os grãos, né? Eles vão começar a grudar, não vai ficar soltinho. Um cheiro muito forte como se diz, tipo amônia, assim, sabe? Cheiro nitroso. Modificação da cor, aparecimento de mancha, gotícula oleosa no grão, tudo isso é indicação de deterioração, tá? Se você perceber qualquer coisa desse tipo, você tem que descartar imediatamente a pólvora, tá? Eles aconselham colocar dentro de um recipiente com água. Por quê? Em raríssimas condições, tá? Isso aí eu li numa revista Magnum de recarga. Raríssimas condições, essa deterioração pode até causar uma pressão, né? Pode causar uma reação termogênica e aquecer a pólvora até o ponto dela se auto-incendiar, tá? Isso é muito perigoso. Então, pólvora sempre respeitando a validade, ó. Essa aqui, por exemplo, ela é de fevereiro de 2019. Deixa eu ver onde que tá o tempo de validade dela aqui. Pera um pouquinho. Aqui, ó, achei. Prazo de validade 10 anos a partir da data de fabricação, desde que mantido lacrado em sua embalagem original. Quer dizer, após aberta a embalagem, recomenda-se o uso do produto em até 6 meses, tá? Então, pólvora também não dura para sempre, tá? Essa pólvora aqui eu abri ela faz pouco tempo, e eu garanto que em 6 meses ela vai ser consumida. Mesmo porque uma recarga de fuzil gasta bastante pólvora aí, tá? Bom, tendo explicado isso, se você me perguntar, mas quantas munições eu consigo recarregar com um tubo desse de pólvora, né? Um tubo desse de pólvora hoje custa uma média de 400 e poucos reais. Mas quantas munições eu consigo fazer com um tubo de pólvora? Bom, pelo que eu expliquei para vocês, depende da arma que você for usar. Se você for fazer, por exemplo, recarga de 38 com um tubo desse, um tubo desse aqui de 216, tá? 1 kg de pólvora 216 equivale a 15.432 grains. Se você for fazer uma recarga de 38, por exemplo, e utilizando 3.5 grains por recarga, por cartucho, você vai conseguir fazer 4.409 munições aproximadamente. 4.409 munições com um tubo desse aqui. Se você for fazer, por exemplo, uma recarga de 357 usando a pólvora 220, tá? Você vai conseguir fazer utilizando 12 grains e meio de pólvora por recarga. Você vai fazer 1.234 munições aproximadamente, tá? E se você for fazer uma recarga de fuzil 3006, utilizando a 126, tá? 1 kg de pólvora vai render para vocês apenas 296 munições, tá? Então aqui eu faço 4.000 tiros, né, do 38, de 357, 1 kg me rende 1.234,
E 1 kg para 30,06 me rende 296 munições, tá? Então essa é a diferença. O preço das pólvoras é o mesmo. Você entrar na tabela da CBC, tanto faz o tipo de pólvora, o preço é sempre o mesmo. Beleza? Beleza, gente. Por enquanto, isso aqui é o básico que eu vou falar a respeito de pólvoras, tá? Vou fazer mais vídeos ainda, mais específicos da recarga de cada um, tal, tudo certinho. O manuseio, a pesagem, tudo bonitinho. Mas por enquanto nós vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? E a gente vai continuar a falar mais a respeito disso depois. Beleza? Obrigado pelas inscrições aí, tá? Pelos comentários. E um abraço aí ao pessoal atirador, pessoal que gosta de armas, tá?